Sabe a tomografia computadorizada? Aquela máquina gigante em formato de anel, a gente vê em todo lugar, né? Mas cá entre nós, quem realmente entende como ela funciona por dentro? Bom, é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Uma viagem. E que viagem! Vamos começar do lado de fora, daquela máquina que todo mundo conhece, e mergulhar fundo, mas fundo mesmo, até chegar no nível do átomo para entender como os raios-x nascem e como eles conseguem mostrar o que tem dentro do corpo humano. Bora! E pra gente entender o hoje, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Tudo começou, como muitas das grandes viradas da ciência, quase que sem querer. Imagina a cena, ano de 1895. O físico alemão Wilhelm Röntgen tá lá no laboratório dele, mexendo com um tubo de raios catódicos e, de repente, ele percebe uns raios misteriosos. Raios que conseguiam atravessar a pele, mas, olha que louco, eram barrados por coisas mais densas, tipo os ossos. A primeira imagem que ele fez foi da mão da esposa dele, com o anel aparecendo ali nítido. Aquilo não foi só um experimento legal, foi o pontapé inicial de uma revolução na medicina. Ok, então daquela primeira sombra, daquele primeiro raio-x, a gente dá um salto gigantesco no tempo e chega na tecnologia de hoje. A nossa jornada de exploração começa por aqui, pela parte de fora da máquina que dá início a qualquer tomografia. Mas antes da gente entrar de vez na máquina, vamos tirar uma dúvida que muita gente tem. É uma pergunta bem comum, na verdade. Durante uma tomografia, a radiação sai do paciente? A resposta é não. Um não bem grande. E entender isso é super importante, é a chave para a gente sacar a diferença entre a tomografia e outros tipos de exames de imagem. E aqui a gente consegue ver essa diferença direitinho. Pensa assim, na tomografia, a fonte de radiação é externa. Tem um tubo de raio-x que gira e dispara um feixe que atravessa o corpo. Já em outros exames, tipo os de medicina nuclear, a coisa é invertida. A fonte é interna. A pessoa recebe uma substância, um radiofármaco, e é o corpo dela que passa a emitir a radiação que vai ser captada. Por isso que na tomografia não, o paciente não emite radiação nenhuma. Beleza? Essa estrutura grandona em forma de anel que a gente vê é o gantry. E é aí dentro que a mágica da engenharia acontece. Imagina só. Um tubo de raio-x de um lado e um monte de detectores do outro, girando juntos numa velocidade absurda, enquanto a maca vai passando bem devagarinho pelo meio. É tipo um balé mecânico super preciso, sabe? E é esse movimento que captura centenas de fatias de imagem que o computador depois junta para montar aquela visão 3D completa. Muito bem, agora a gente vai dar o nosso primeiro grande zoom. Vamos sair dessa visão geral do gantry e mergulhar no componente que é literalmente o coração pulsante de todo esse sistema. O que a gente está vendo aqui não é só o tubo em si, mas toda a carcaça de proteção dele. E olha, isso é uma verdadeira fortaleza da engenharia. Tem uma ampola de vidro que aguenta o vácuo e um calor absurdo, a parte de fora de chumbo para não deixar a radiação escapar para onde não deve, e ainda tem um óleo circulando em volta de tudo isso que é essencial para conseguir dissipar o calor gigantesco que é gerado. E aí tá ele, o tubo de raio-x. Pode até parecer simples olhando assim, mas não se engane, isso aí é tecnologia de ponta. Basicamente, o que a gente tem é um tubo a vácuo com dois componentes principais. De um lado, o cátodo, que é o polo negativo, e do outro, o ânodo, o polo positivo. É a interação entre esses dois que vai dar origem aos raios-x. E o pontapé inicial de tudo é aqui, no cátodo. A função dele é crucial. Pensa assim, uma corrente elétrica passa por esses filamentozinhos de tungstênio, eles esquentam tanto, mas tanto, que começam a ferver elétrons, liberando uma nuvem deles. O nome técnico para isso é emissão termiônica. E para garantir que esses elétrons não saiam voando para todo lado, tem uma espécie de capa que foca tudo num feixe bem preciso. E um detalhe legal é que normalmente não tem só um filamento, mas dois, cada um para uma coisa. O filamento fino, bom, ele cria um feixe de elétrons pequeno e super preciso, ideal para quando se precisa de muito detalhe, tipo para ver ossos pequenos. Já o filamento grosso entra em cena quando o que importa é mais potência e velocidade, como no exame de abdômen, sabe? Onde os órgãos se mexem e o exame precisa ser mais rápido. Então, esses elétrons saem do cátodo e são disparados com tudo em direção ao alvo, o ânodo. O ânodo é basicamente o paredão que vai receber esse bombardeio de elétrons em altíssima velocidade. É nesse choque, nessa colisão violenta, que a energia do movimento vai ser transformada. E não é à toa que ele é feito de tungstênio. Esse material foi escolhido a dedo por dois motivos. Primeiro, ele tem um ponto de fusão altíssimo, então aguenta o tranco do calor. E segundo, seu número atômico é alto, o que o torna muito mais eficiente para frear os elétrons. Ok, agora chegamos no momento da verdade.
Vamos dar um zoom ainda mais profundo. A gente vai entrar dentro de um átomo de tungstênio, lá no ânodo, para entender, na prática, a física que cria um raio-x. Mas antes de mergulhar nisso, segura essa informação que é impressionante. O processo todo é, na verdade, muito ineficiente. Pensa só, de toda a energia dos elétrons que batem no ânodo, 99% vira calor, na hora. Apenas um mísero 1% se transforma em raios X. Isso, claro, cria um problema de engenharia absurdo. Como é que faz para o alvo não derreter? E a solução para isso é simplesmente genial. Em vez de ter um alvo parado, os ânodos de hoje em dia são discos que giram, e giram muito, tipo até 10.000 rotações por minuto. O que isso faz? Garante que o feixe de elétrons nunca bate no mesmo lugar. A cada instante é um ponto diferente do disco, espalhando aquele calor todo por uma área bem maior. Aí sim dá tempo do calor ir embora sem derreter tudo. Então, vamos lá para esse processo atômico. Imagina o elétron viajando numa velocidade absurda. Quando ele passa perto do núcleo de um átomo de tungstênio, que é bem pesado, ele é atraído, desviado e freia. Mas é uma freada brusca mesmo, tipo um carro de Fórmula 1 fazendo uma curva fechadíssima. Toda a energia que ele perde nessa freada é liberada na hora, na forma de um fóton de raio-x. Esse fenômeno tem até um nome em alemão, Bremsstrahlung, que quer dizer, literalmente, radiação de frenagem. Mas olha só, nem toda freada é igual. Se um elétron passa bem de raspão pelo núcleo, a freada é violenta. Ele perde muita energia e libera um raio-x de alta energia. Agora, se o elétron passa mais longe ou desvia mais suave, a freada é mais leve. Ele perde menos energia e emite um raio-x de baixa energia. É por isso que o tubo não cria um tipo só de raio-x, mas sim um espectro inteiro com várias energias diferentes. Beleza, agora que a gente já criou os nossos fótons de raio-x, vamos dar um passo para trás. Vamos sair do nível do átomo e ver como esse feixe, que ainda está bruto, é preparado para a jornada final dele, atravessar o paciente e, finalmente, criar a imagem. Então o feixe que acabou de nascer ali no ânodo ainda não está pronto para uso. Ele está cheio de fótons de baixa energia, que são inúteis para formar a imagem. Eles não têm força para atravessar o corpo. Só serviriam para aumentar a dose de radiação no paciente, sem necessidade nenhuma. Para resolver isso, o feixe passa por uns filtros, que geralmente são de alumínio. Esses filtros barram essa radiação fraca, deixando passar só a que interessa. É um processo que a gente chama de endurecimento do feixe. O resultado? Um feixe mais limpo, eficiente e, claro, mais seguro. E essa imagem aqui resume a nossa viagem inteira, de ponta a ponta. Olha só. Tudo começa com a emissão dos elétrons lá no filamento quente. Eles são acelerados com tudo pela alta tensão. Aí batem no ânodo, gerando os raios-x e aquele calor todo que a gente falou. Esse feixe de raio-x é filtrado para tirar o que não serve. Depois, atravessa o paciente e é capturado pelos detectores do outro lado. E por fim, um computador pega milhares dessas fotos e reconstrói aquela imagem super detalhada do corpo. É física, engenharia e computação tudo junto, trabalhando em perfeita harmonia. Uau! Que jornada, hein? A gente foi da engenharia gigante da máquina até a física quântica dentro de um átomo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final para levar para casa. Se a gente conseguiu transformar uma sombra descoberta quase por acaso num laboratório do século XIX, numa ferramenta tão poderosa que salva vidas, fica a pergunta: que outras forças invisíveis que estão aí ao nosso redor agora mesmo estão só esperando para serem descobertas? Forças que um dia podem nos permitir ver o mundo e até a nós mesmos de jeitos que hoje a gente nem consegue começar a imaginar.